Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, esse aqui é o Viver de Pousada, o canal onde eu compartilho dicas para os pousadeiros que querem ter uma pousada lucrativa e ao mesmo tempo que eles têm qualidade de vida. Bom, o tema de hoje é outra das sugestões que vocês deram lá no meu Instagram, onde eu sempre posto, perguntando que tipo de assunto vocês gostariam de saber, sobre o mundo das pousadas. E o assunto, é um dos meus assuntos preferidos quando a gente fala em pousada, que é o café da manhã. Quem conhece a minha pousada, o Terra Pátria, sabe que um dos diferenciais onde a gente focou bastante foi o café da manhã. Um dos motivos é que eu adoro o café da manhã, eu sempre amei café da manhã de hotel, sempre acordei empolgada para ver o café da manhã e isso eu faço até hoje. Todo hotel, pousada que eu vou, assim, geralmente eu escolho pelos reviews do café da manhã, porque eu adoro o tipo de culinária que tem no café da manhã, eu sempre gostei muito de cozinhar também, e eu acho que o café da manhã é uma das áreas da pousada que as pousadas costumam ser um pouco mais do mesmo, E quando você consegue diferenciar o seu café da manhã, de acordo com o público que você atende, isso é muito bacana, porque o pessoal se identifica, vê diferença entre um hotel e outro, uma pousada e outra. E então eu acho que é um item que vale muito a pena, a sua pousada. Tomar um pouquinho de cuidado aí na hora, de se programar. Bom, então nesse vídeo hoje, eu tenho aqui, sempre tenho aqui minha colinha aqui, para falar o que eu vou falar para vocês. Então eu vou falar um pouquinho, sobre a importância do café da manhã para uma pousada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre, o que é essencial de ter, num café da manhã, independentemente, se a sua pousada é simples ou se ela é luxuosa. Vou falar um pouco dos extras, de que são tipo e tendências do café da manhã, coisas que os hóspedes, têm pedido muito. Também vou falar um pouco sobre a arrumação da mesa, e do buffet e das maneiras, que existem, de servir o café da manhã. E vou dar algumas dicas de como, baixar alguns custos, e melhorar e reduzir o desperdício também, no seu café da manhã, porque quando a gente tem uma pequena pousada e trabalha com muito desperdício, isso não é legal, porque a gente está, no final, perdendo bastante dinheiro. E, bom, então vamos começar, eu começo falando, o porquê que uma pousada tem que ter um café da manhã, Você já deve ter viajado, na sua vida, aí com certeza já tirou férias. E você tá, numa cidade a qual você não conhece, um lugar diferente. E muitas vezes o local não é como uma cidade grande, que vai ter opções de padaria, vários lugares, para você tomar o café da manhã daquele jeito que você gosta, ou que você está acostumado. E é muito chato, Poxa, você tá de férias, você já acorda um pouco mais tarde, do que o seu normal. Aí você já tem que levantar e já sair à procura de um lugar para comer e muito preocupado com o horário, porque você tem que sair, ainda vai ter que procurar, vai ter que sentar num lugar e tem, sempre a limitação de horário, Dependendo do lugar onde você está, às vezes o café da manhã para de ser servido cedo. Então é muito importante, a pousada oferecer o mínimo, possível para que a pessoa levante, possa comer alguma coisa, pelo menos, dar aquela forrada no estômago inicial antes de fazer um passeio, ou antes de curtir o local, fazer uma caminhada, alguma coisa assim. Então eu acho que é muito importante, é muito um cuidado, com o hóspede, faz muito o hóspede se sentir em casa, até ter um café da manhã disponível para ele, assim, Ainda mais quando ele é feito com capricho, e de acordo com o que ele está esperando receber ali, Então, vocês têm que pensar que mesmo que a sua pousada seja super simples, que você ofereça, um tipo de hospedagem mais simples, sem muita frescura, sem muito serviço. Um café da manhã também, para ele ser bom, ele não precisa ser um super café da manhã, cheio de opções, aquelas coisas de hotel gigante que tem rechôs e milhares de frutas e não sei o que, não. Aliás, eu sou bem contra esse tipo de café da manhã muito exagerado, para uma pousada. Eu acredito que é melhor você focar em itens mais diferentes, em você focar numa diversidade no dia a dia, ou seja, uma coisa que tem hoje não tem amanhã, ou tem as coisas básicas que tem todo dia, mas sempre tem uma novidade, Então isso eu acho muito mais interessante do que você, se preocupar em servir um super buffet, como se você fosse um hotel. Lembrando, uma pousada não é um hotel, Aliás, tem que usar esse diferencial
para o seu melhor, né? Então, pegue essa ideia do café e adapte, né, a realidade da sua pousada, ao tipo de hóspede que você tem, né? Então, tenta entender um pouco melhor o que o hóspede gosta, né, pela manhã. Isso você pode ao longo, né, você pode já começar a servir um café da manhã e você vai sempre perguntando, pedindo feedback para os hóspedes, sugestões de coisas que eles acham que, né, tá faltando, que poderia ter. Então é bem interessante, né, você ter um contato muito próximo com o hóspede para entender que tipo de café da manhã vai funcionar para sua pousada, tá bom? E, né, mais importante de tudo, né, ter o café da manhã, ter a opção de café da manhã, você consegue aumentar o valor, né, da sua diária, né, e também aumenta o valor percebido, né, da sua pousada pelo cliente, porque, né, por mais que seja um padrão, né, seja muito normal você entrar numa pousada e saber que tem café da manhã lá mesmo, né, você faz uma reserva já sabendo que vai ter café da manhã, por mais que isso seja normal, quando você não tem, você quebra um padrão muito, muito forte, né, então você precisa ter um motivo muito forte para não ter o café da manhã na sua pousada, assim. Por exemplo, eu acho que se você tiver uma super padaria ou um super local que serve café da manhã muito próximo, mas que eu digo muito próximo é assim, na frente da sua pousada, na rua da sua pousada, poucos metros de distância, né? Aí tudo bem, você pode pensar em fazer uma parceria e não servir o café da manhã na sua pousada, mas assim, o basiquinho, pelo menos um café interessante para aumentar esse seu valor e você conseguir subir um pouco o valor da sua diária também, que é bem interessante para você aumentar suas receitas, certo? Bom, então falei muito, né, sobre um café simples, né, mas o que seria, né, esse café simples? O que tem que ter num café da manhã para ele ser considerado, né, o mínimo básico necessário, né, para uma pousada? Então, né, eu sempre gosto de pensar, né, em algumas categorias, né. Então, as primeiras categorias seriam das bebidas, que ainda pode ser dividido em duas categorias, bebidas quentes e bebidas frias. Eu acredito que seja necessário, pelo menos, né, você servir café e leite, né, quente, né, naquelas garrafas térmicas que você faz uma vez. Você pode fazer o café da maneira que você achar melhor, né? Para fazer o café você pode usar uma moca, que é uma cafeteira italiana muito boa, que te economiza pó e filtro. Ou você pode, se você não quiser comprar uma cafeteira dessas que é um pouco mais cara, você pode fazer o café no filtro mesmo, filtro de papel, filtro de pano, o jeito tradicional, né, de se fazer um café. Outra opção um pouco mais refinada, né, para quem, né, gosta, eu até gosto de oferecer para os hóspedes, é a cafeteira de café expresso, né, tem muitas pessoas que gostam de um café mais forte, um café expresso pela manhã, mas o café coado, né, é sempre bacana ter, porque é uma coisa que a maioria das pessoas toma, né, de manhã para acordar, para dar aquele up, né, aquela dose de cafeína. Então é muito bacana você ter, né, um café. E o leite, porque, né, tem muita gente que gosta de tomar o café com leite, né, apesar do consumo do leite estar diminuindo bastante, né, entre as pessoas. Depois eu vou falar um pouquinho disso, né, com relação a restrições alimentares. Mas o café, o leite, né, são as bebidas quentes básicas que você tem que ter. Se você achar que faz parte, né, do seu público, que pede, né, quando você recebe muito hóspede estrangeiro, eles têm tendência a pedir bastante. Eu também gostava de deixar uma garrafa de água quente, né, que também nunca é perdido, e uns sachêzinhos, né, de chá, para caso, né, a pessoa quisesse escolher, tem umas 2 ou 3 opções de chá, né, que também é baratinho, dura muito tempo, é uma coisa bacana de você ter quando você tem um tipo de hóspede que pede esse tipo, né, de bebida quente. Aí as bebidas frias, né, é sempre bacana você ter um suco e água, né, água disponível, porque a água, né, sempre, né, tem gente que não toma suco, mas gosta de tomar um copo d'água, né, pela manhã. O suco você pode fazer das frutas, né, locais. Se você tiver árvores frutíferas na sua pousada, você pode usar essas frutas, né, no suco. Fica muito interessante, muito local. As pessoas tendem a valorizar bastante, né, esse tipo de abordagem, né, do uso das frutas locais. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, no Nordeste a gente tem muito caju, acerola, às vezes graviola. Então a gente usava muito, né, desse tipo de suco. E caso você não tenha, você pode comprar polpas, né, de frutas já congeladas, ou então bater um suco de fruta natural. Nesse ponto aqui, né, por mais simples que seja a sua pousada, né, eu acho que você oferecer um suco de pozinho aí já
Depende muito da pousada, eu não gosto muito, não sou muito fã. Acho que você pode fazer um suco de frutas que não são tão caras também, né? É só procurar, porque cada região do Brasil tem uma fruta que é mais típica, menos cara do que a outra. Mas um suco natural dá bastante diferença, assim, né? Na hora de você servir um café da manhã na pousada. Aí a segunda parte, né, que sempre é bacana ter também, são as frutas, né? Apesar de, né, aqui eu sentia muito isso na minha pousada, né, o consumo de frutas quando o hóspede era, né, mais do tipo local, né, mais aqui pessoal do Nordeste, era bem baixo, então não tinha um exagero, né, de consumo de frutas. Então essa foi uma coisa que eu adotei na minha pousada, que eu achei que dava muito certo, foi a questão de limitar as frutas, né, então eu não fazia todas as frutas, né, todos os dias, né, como muitos hotéis que você vai lá, todo dia tem mamão, melão, abacaxi, melancia, né, banana, maçã. Não, calma, né? Então eu preferia trabalhar com as frutas, né, com 2 ou 3 frutas no máximo diferentes por dia, né, porque aí você corta tudo, né, e serve lá, e aí no dia seguinte você muda a fruta. E geralmente isso tende a funcionar bem, né? Uma fruta, né, que é barata e todo mundo, né, gosta de comer no café da manhã, e se você oferecer um café da manhã simples, eu recomendo que você praticamente só ofereça essa fruta, já estaria bom. Seria o mamão, né, que é uma fruta bem típica brasileira, né, é fácil, barato de encontrar, em todo local tem, fácil de plantar também, se você tiver um espaço, plante um pé de mamão, porque depois que ele começa a dar mamão é maravilhoso, não para mais. E também eu acho bacana deixar essas frutas, né, que também as pessoas podem pegar e levar, né, que é uma banana, uma maçã. Então frutas também são mais simples, né, e não precisa cortar, né, só lavar e deixar ali. Então te poupa bastante trabalho também, né. Aí saindo, né, da opção das frutas, a gente já entra na parte, né, dos pães, né. Então toda pousada tem que ter um pãozinho, né, de manhã. Você pode aproveitar e usar o pão que é tradicional aí na sua cidade, né? No estado de São Paulo a gente usa muito pão francês, né? Que eu morro de saudade, aliás, de pão delicioso. Você pode usar os pães que você tem disponíveis na padaria local, pode ser aquele pão de leite, aquele pão mais molinho, né? Aqui no Nordeste usa bastante esse pão. Então, né, tente usar o tipo de pão que você encontra aí na sua cidade, né, na sua localidade. E aí, né, para complementar o pão, né, sempre bacana ter, né, uma manteiga ou uma margarina, fica de acordo com o que você preferir. Frios, né, pode ser presunto, queijo, né, que são os frios básicos, assim, né. Também tem diminuído bastante o consumo, né, principalmente de presunto, mas é bacana você ter. Outra coisa que é essencial ter, assim, que eu julgo essencial ter, é uma coisa muito barata também, são ovos, né? Ovos, muita gente, né, tá comendo ovos de manhã, agora que desmistificaram um pouco, né, que o ovo faz mal, já chegaram à conclusão que o ovo faz bem de novo, então muita gente pede, né, ovo de manhã. Então aí você pode servir o ovo, né, num rechô, né, que é aquela vasilha que você deixa ela aquecendo, né, para ele não perder não ficar frio, né, não perder a qualidade. Mas eu acho que o rechô só é legal de você usar quando você tem um volume muito grande, né, de pessoas comendo, né, porque senão acaba tendo muito desperdício. Eu gosto bastante da opção da pessoa pedir na hora, né, então, e aí você pode variar os tipos, né, como você serve os ovos. Você pode servir omelete, ovos mexidos, ovos cozidos, ovos fritos. Pode fazer, né, ter receitas com os ovos, tipo crepioca ou panqueca, algumas outras coisas. Então o ovo é bem versátil, é um negócio barato também, então não tem por que não ter na sua pousada. Mas se você quer oferecer um negócio bem simples e nem ter ninguém ali, né, tipo fazendo uma coisa na hora, você pode até retirar o ovo, né? Mas isso só vale, né, para uma pousada já bem mais simplesinha mesmo, que não quer ter, por exemplo, mais uma pessoa, né, disponível na cozinha para estar fazendo esse trabalho de manhã. Ok? Bom, e aí depois, né, da parte do salgado, né, sempre legal ter um docinho, né, o brasileiro gosta bastante de um bolinho. O bolo também pode ser super simples, né, tem diversas receitas de bolo simples que são super baratas de fazer ou de comprar, né. A questão do fazer ou comprar, né, até eu vou aproveitar aqui o gancho e falar disso um pouco. Realmente, né, quando você tem disponibilidade de tempo e pessoas para fazer,
fazer, né, o bolo, né, fazer a maioria das coisas da sua pousada, costuma valer bem a pena. Então você deveria... É uma boa você tentar ver se você consegue, né, fabricar esses bolos, né, de maneira própria, né, na sua pousada. Isso é bem interessante. Tem diversas receitas na internet, você pode testar, receitas econômicas. Tem gente que prefere usar até aqueles pacotinhos, né, de bolo pronto, que você só adiciona ovos, leite e tal. É uma outra opção também, né? Tudo vai depender de como você prefere, você quer que funcione, né, a logística do seu café da manhã. Se tem alguém para fazer essa preparação antes ou para chegar mais cedo e fazer. Mas um bolinho é sempre bom ter, tá? Independente se ele é um bolo sofisticado ou um bolo simples. Eu gosto, né, de manhã, eu acho que um bolo simples faz muito mais sentido. Você pode até servir uma calda, mas eu recomendo servir ela separada, né? Ou se você quiser fazer uma decorada no bolo, também fica muito bonito, tá? E para complementar, né, o café da manhã, eu acho que é sempre legal você valorizar o que é tradição na sua região. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Nordeste mais uma vez. Aqui no Nordeste come-se muito cuscuz, tapioca, muitas vezes macaxeira, né, pela manhã também. Então, são opções que você pode ter, né, servindo, né, na sua pousada também. Você pode, no caso da tapioca, por exemplo, aqui tem várias pessoas que fazem uma tapioca mais grossa, com coco ralado, tudo. Você pode, né, providenciar isso e servir isso na sua pousada, essa tapioca mais caseira, né? Ou você pode ter uma pessoa que faz tapioca na hora também, né? E a tapioca no final tá meio difundido nacionalmente, né? Era uma coisa muito nordestina, mas agora, né, você vê que em todo lugar, né, se tem tapioca e é uma opção bem bacana, né? Vou até também já entrar no próximo assunto, né, que é com relação a restrições alimentares, né? Não sei se vocês notaram, né, mas hoje em dia a preocupação com a alimentação, né, entre as pessoas tem aumentado muito. Então, cada vez mais as pessoas têm pedido opções que sejam mais saudáveis, né, para o café da manhã também nas pousadas. E isso é, né, você se adaptar ao cliente. E eu acho que essa adaptação muitas vezes as pessoas deixam de fazer porque elas falam, mas imagina que eu vou oferecer um negócio sem glúten, sem lactose, ou vegano, é caro, tudo isso é caro. Muito pelo contrário, se você souber fazer as escolhas certas, não é caro. É caro se você quiser comprar um negócio pronto, um negócio industrializado, um pão, por exemplo, um pão sem glúten industrializado é caríssimo, né? Nem na minha pousada eu oferecia, né? Nunca achei que valesse a pena. Mas, né, você, por exemplo, a tapioca é uma opção sem glúten, né? Então, e é super fácil e barato, né, de você ter na sua pousada. E aí você já resolve o problema, né, de um hóspede que pode ser intolerante, alérgico, ou até mesmo, né, que ele não tenha, que esteja numa dieta, não queira comer o glúten. Tem a tapioca, é uma ótima opção, né? O cuscuz também é uma opção, né, sem glúten, né? Então também é uma boa opção, né, principalmente quando a gente fala aqui do Nordeste. E, né, os pães, né, sem glúten já realmente são um outro nível. Para você oferecer um pão sem glúten que vai ser comprado, que você vai fazer, já demanda muito mais trabalho, ingredientes um pouco mais caros. Então aí eu já, dependendo do valor da sua diária, eu deixaria essa opção meio de lado, porque realmente daí talvez não valha a pena para você. Tá? Mas, né, então, se você quer ter opções sem glúten, então é tapioca, cuscuz, macaxeira, banana da terra cozida, né? São coisas que as pessoas, batata doce, coisas que as pessoas, né, que fazem esse tipo de dieta, né, comem, né, tranquilamente. Também tem muita gente com restrição à lactose, né? Então, o que eu fazia era evitar servir pães, né, que tivessem lactose, porque aí pelo menos o pão a pessoa poderia comer, né? E a lactose é um pouquinho mais fácil, né, de resolver. E eu também tentava evitar, no caso da lactose, bolos que tivessem leite na composição. Ou então eu trocava por um leite de coco, né, que também é muito comum aqui no Nordeste. Mantém um sabor muito bom no bolo, tudo. E aí o bolo fica, né, mais fácil dele agradar mais pessoas, tá? Outro tipo de alimentação que tem crescido bastante, né, e muita gente procurando, né, por isso é a alimentação low carb, ou paleo, ou keto, né, tem diversos nomes. Né, nessa alimentação as pessoas basicamente não comem quase nada, né, com farinhas, né, então
Para essas pessoas, se você tem ovos, né, à vontade, é muito bom. Algumas frutas como abacate, elas tendem a gostar bastante, que você pode servir ou doce, ou salgado, ou neutro, né? Aliás, o abacate é uma fruta muito versátil, que muita gente, né, não usa, mas no café da manhã, meu, é excelente, né, para você fazer opções, né, para quem não está comendo lactose, glúten, ou low carb, e até para os veganos, né, que é um outro tipo, né, de cliente também que está surgindo bastante, né, nas pousadas, é o pessoal que não come nenhum produto de origem animal. E a gente também tem a tendência de achar que é super difícil, mas gente, um pãozinho francês, por exemplo, não tem nada de origem animal. Uma pastinha de abacate que ele pode usar para passar no pão, ou uma geleia caseira, né, que você pode fazer com frutas da sua região, encontrar um fornecedor que faça boas geleias aí na sua região. Então, o negócio é você ter um pouco de criatividade, né, e estudar um pouquinho e desmistificar um pouco, né, que esse tipo de alimentação das pessoas é difícil e cara. Muitas vezes ela é muito mais fácil e mais barata do que né, você fazer um super bolo, que você vai pôr chocolate, vai pôr essas coisas, vai ficar caro. Muitas vezes é muito mais barato, né, uma opção dessas mais saudáveis, né, que seu hóspede pede do que você pensa, tá bom? Então, tira isso da sua cabeça, esse mito aí, e pensa no seu cliente. Se agora tem uma tendência de cada vez mais pessoas terem essas dietas com essas restrições, a sua pousada tem que se adequar, né? E é muito simples e só um pequeno detalhe, né, já deixa a pessoa muito, né, ela já se sente valorizada, sente que a pousada pensou nela, né, para fazer aquele café da manhã. Bom, aí outra, né, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da arrumação do café, né? Você pode fazer o café de praticamente duas maneiras, né? Uma delas é o buffet, né, onde você deixa tudo servido, né, num balcão ou numa mesa e as pessoas vão e se servem. Eu gosto desse tipo de café da manhã, né, quando tem um pouco mais de gente na pousada, porque assim você, né, você tem tudo lá exposto, a pessoa vai, se serve, gera menos trabalho para as meninas da cozinha e elas podem se dedicar a fazer os pedidos, né, que vão surgindo de ovos, tapioca, tal. Então o buffet é legal quando você tem uma pousada um pouco maior, né, ou um pouco mais cheia, né, ela está um pouco mais lotada. Então é uma maneira de café da manhã que facilita bastante, né, a vida do pessoal da cozinha de manhã. Mas também existe, né, o café da manhã do tipo à la carte, né, que você leva as coisas, né, para a mesa, né, do hóspede. Ele muitas vezes pode ter um menu que ele escolhe o que ele quer, né. Eu já fiquei em pousadas que até davam um menu antecipadamente para a gente escolher um dia antes, né, o que a gente gostaria de comer. É uma ideia bem legal que reduz bastante o desperdício. E também você pode fazer isso na hora, né? Então você tem as coisas já meio preparadas, a pessoa fala o que ela quer e você vai levando aos poucos, né, para a mesa. Funciona muito bem com pousadas pequenas, né, e com menor ocupação. A partir do momento que você já tem muitos quartos ocupados, já tende a dar um pouquinho mais de trabalho na cozinha, então às vezes você vai ter que ter uma pessoa só cuidando, né, de servir isso, enquanto outra prepara, né, as coisas na hora. Então depende um pouquinho da logística, mas os dois funcionam muito bem, né? Outra coisa bacana, né, com relação ao café da manhã é que você tem que sempre ter uma mesa, né, para o hóspede sentar e que tenha, né, o mínimo necessário para ele fazer uma refeição, né, tranquila. Então, que tenha pelo menos 2 pratos, né, um para as frutas, que geralmente soltam um suco, um caldo. Aí outro prato para, né, as preparações de pão, né? E se ele precisar de mais algum, ele pode te pedir. Uma xícara para o café e para o leite, um copo para o suco e para a água, talheres, né? Faca, garfo, uma colher para mexer também, né? O café. E sempre interessante ter também guardanapo, sal, açúcar, adoçante, palito de dentes na mesa ali, né? Para caso ele precise. E se você quiser dar um charme na mesa, né, você pode usar porta-pratos, porta-copos, por uma flor, né? Dá uma interessância, né, e criar um ambiente instagramável, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas hoje em dia, né, as pessoas têm se esforçado muito para criar experiências instagramáveis, né, para os clientes, porque assim, né, ele olha aquela coisa bonita, tira uma foto e aí ele pode
ele pode repostar, né? Pode fazer um marketing para você e é muito bacana isso. Então você caprichar na decoração da mesa costuma dar bastante resultado, tá? Então você quer, né, que sua pousada seja divulgada e seu café da manhã seja divulgado também. Bom, agora, né, eu vou falar um pouquinho de algumas dicas, né? Umas dicas finais sobre como você pode, né, ter um café da manhã variado e ao mesmo tempo que não tem um custo exorbitante, né, para sua pousada, para te ajudar, né, a manter, né, na linha aí dos seus custos também, né. Então, uma das dicas, né, que eu vou dar, que eu fazia muito na pousada, né, era com relação ao congelamento, né. Então, é difícil você trabalhar sem sobra, né? Então é muito difícil você servir um café da manhã, principalmente um buffet, e você não ter sobra, né? De pão, de bolo, né? De frutas. Então o que é interessante você fazer é você saber como lidar com essas sobras, porque elas vão existir, mesmo que você seja o café que você leva, elas vão existir, vai ter fruta a mais que você vai cortar, vai ter pão que não vai ser comido. Então essas coisas é bacana você saber como lidar com elas. Então, por exemplo, o pão, eu congelava os pães, fica ótimo, se você compra o pão num dia, não saiu tudo, você pode guardar, né, num saquinho hermético, tipo Ziploc, e congelar. Quando você for reutilizar, você só tira um pouco antes do freezer, coloca no forno, aquece e o pão parece que saiu no mesmo dia. Então a dica de congelar é muito boa. E ela funciona também para bolos, né? A dica aí é você congelar eles já fatiados e descongelar, né, com um pouquinho mais de cuidado, ou no micro-ondas ou fora, né, do micro-ondas, com uma leve esquentadinha no final no forno. Você também pode congelar as frutas, né, que sobram, né, e elas podem virar suco num outro dia, ou até mesmo no dia seguinte, né. Então eu tendi a fazer muito isso. Vamos supor, sobrou mamão, então no dia seguinte a gente fazia um suco de laranja com mamão, ou sobrou melancia, fazia suco de melancia. Ou então você também pode usar frutas que sobraram. A gente assou muita banana da terra, por exemplo. Então amanhã eu vou fazer um bolo de banana. Ou as maçãs que estão na fruteira já estão ficando mais, né, murchinhas, vou fazer um bolo de maçã. Então, gente, exercite a criatividade, né? E passe isso para as suas funcionárias, né, da cozinha, porque elas tendem a ter muita criatividade também, principalmente quem mexe com a cozinha, e você dá essa liberdade para elas, elas podem criar receitas incríveis, né, e ajudando você a economizar na sua pousada. Outra coisa que também funcionava muito era se eu tinha muita fruta, né, que ia sobrando de 2 dias, fazia uma saladona de fruta, punha mais algumas frutas diferentes no meio para ficar bem colorida, ou põe um suco, né, para deixar ela mais molhada, assim. Então é outra dica muito boa, né, para você aproveitar as frutas que sobram do seu café. Outra dica, né, que eu acho que é bem legal para você não ter desperdício, né, que eu notava muita pousada, minha pousada, por exemplo, tinha muito desperdício com isso, era a questão da parte dos frios, né. Então, deixar exposto presunto, queijo, requeijão, iogurte, essas coisas. Se você está num lugar quente ainda e o ambiente do café da manhã não é climatizado, aí complica mais ainda. Então, é legal você ter uma geladeirinha externa, né, para você colocar essas coisas, manter a temperatura. Até o suco pode ficar nessa geladeirinha externa também. Tu te economiza de você ter que ficar colocando gelo o tempo inteiro, e no final do café da manhã o seu suco está mais aguado do que suco, né? Então, ter uma geladeira ou tomar cuidado com essa logística de não deixar as coisas muito tempo fora também é bem interessante. Presunto e queijo que sobram também, dá para fazer tortas, né, ou mesmo pães recheados, né, coisas assim que você pode usar no dia seguinte. Então tem usos muito criativos pro que sobra, né, de algum café da manhã. Muita atenção também, né, para ver se o que você está pegando não está estragado, né. Uma coisa é você pegar uma sobra, né, do dia, saber fazer o acondicionamento correto e usar ela de novo. Agora você não pode, né, pegar uma coisa que está estragada, né, ou está já com cheiro ruim e reutilizar. Então sempre tenha, né, esse critério na hora de separar o que sobrou e o que não sobrou do seu café da manhã, tá? Uma outra dica, né, com relação a fazer os itens na hora, que eu já comentei, né? Então, ao invés de você deixar tapioca, ovos, né, outras coisas tudo pronto lá para você
para a pessoa pegar, isso tende a gerar muito desperdício e depois você não tem o que fazer com isso. Tapioca que tá velha, né? Primeiro que tapioca que fica 5 minutos ali parada, para mim já ficou dura e seca. Então você não tem muito o que fazer com ela, com os ovos também não tem muito o que fazer. Então eu acho que você fazer, né, conforme tem a demanda, né, das pessoas, é bem interessante, né, em questão de redução de custos, né, e desperdícios na sua pousada. Uma outra ideia, né? Tipo, caso você realmente não queira, né, pegar essa responsabilidade de fazer o seu café da manhã, ou você não tem espaço, ou você não tem funcionários, é terceirizar, né? Então eu já conheço diversos locais onde, né, tem pessoas que mexem com café, que fazem pães, bolos, tal, maravilhosos, até mesmo padarias. Então você pode terceirizar o seu café, você faz parcerias, né, com o pessoal local, né, e eles vêm e servem o café, ou às vezes eles só te entregam todos os produtos, você só acondiciona e serve, né. Então, se você não tem espaço e não quer fazer essa produção, faça parcerias, procure, né, negócios locais que estejam focados em servir esse tipo, né, que tem esse tipo de produto, né, que já tem uma grande produção, e aí você faz um acordo com eles para sempre você estar conseguindo servir um café da manhã fresco e de qualidade na sua pousada, né, e muitas vezes, né, se você realmente é uma pousada, né, com um custo um pouco mais baixo, né, e não quer absorver o trabalho, né, e tudo isso do café, terceirizar pode ser uma boa opção, certo? Eu acho que eu já falei tudo. Eu acho que sim. É tanta coisa, a gente põe aqui na lista, né, e vai falando tudo. Então, só para finalizar, gente, é muito importante, então, vocês, né, pensarem num café da manhã de qualidade para os seus hóspedes. Eles com certeza vão amar ter esse mimo, né, de manhã, ter uma coisa fresquinha, um café quentinho, quem não gosta. E depois você me conta aí como é que foi o resultado, né? Se você implementou mudanças, se você está recebendo pessoas, né, na sua pousada com restrições alimentares, o que você está achando, né, de fazer adaptações no seu cardápio para elas. E eu continuo lá no Instagram esperando sugestões de vocês, né, para falar de coisas boas aqui, para dicas boas para as pousadas de vocês prosperarem, né, atenderem cada vez melhor os seus hóspedes. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!